Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. A Corte Suprema funciona do modo, cara... Tipo, eu sei que você hoje não tá mais fechado com o Bolsonaro, você foi pra oposição e tal, mas os caras condenaram os bolsonaristas por falar sobre... Tipo, proibiram os bolsonaristas de falar sobre uma delação premiada que foi homologada pelo próprio Tribunal Federal, pelo próprio Supremo. E eles proibiram os caras de comentar algo que eles mesmos homologaram falando que era verdadeiro, que era... Tipo, o mundo, o STF, ele é um órgão completamente político hoje em dia no Brasil. Tá muito político. Muito politizado. Eles deveriam ser os caras que interpretam a Constituição de uma maneira objetiva. Falar assim, ó, pode fazer isso? A Constituição está dizendo que não pode. Então, beleza. Mas eles não fazem isso. Eles criam a Constituição a moda da caralho da cabeça deles pra... Aliás, Brasília tá muito assim. Os caras estão criando um monte de coisa, um monte de lei, um monte de... e passando por cima. Não querem saber o que o povo vai pensar. Pode crer. E eu acho que as pessoas ficam muito bitoladas de tipo, o Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro é o... Porra, mas não olha pra porra do STF, que é um dos poderes. É um dos poderes, ele tem, em teoria, poder igual ao do Bolsonaro. Eles estão fazendo um monte de cagada também, mas ninguém fala porra nenhuma dos caras porque é contra o Bolsonaro, que é o demônio, então foda-se. Então, se é contra o demônio, a gente pode passar por cima da Constituição, a gente pode infringir a liberdade de expressão das pessoas de comentar uma delação homologada por eles mesmos. E ninguém fala nada, cara. Que porra que tá acontecendo no Brasil? Pra onde que a gente tá indo, tá ligado? Porque eu acho que a gente tá indo pra uma convulsão social. Sei lá. Por que você brigou com o Bolsonaro, cara? Cara, eu não expliquei isso pra vocês da outra vez. Eu acho que explicou. Hã? Eu acho que você explicou. Mas eu posso explicar aqui rápido. Mas talvez você passou com o tempo, mudou de ideia. Não, eu posso explicar aqui rapidamente. Eu, quando cheguei lá, eu já cheguei sabendo, em dezembro de 2018 ainda, antes da gente virar o ano para 2019 começar a nossa legislatura, o Bolsonaro já tinha mudado por completo. O que ele tinha traçado e combinado com a gente, inclusive na área de investimentos para a cultura, já tinha deixado meio que de existir. Ele já não falava mais e a gente sentia que evitava. De qualquer maneira, não dizia a respeito mais para mim, porque eu já tinha entrado como deputado e era como deputado que eu ia seguir. Ele me ligou um dia e pediu que eu fosse até lá para falar com ele. Chegando lá, não fui eu que bati na porta. Ele me ligou. Você contou isso aí, agora eu contei. Ele me ligou e falou assim para mim, eu recebi um pedido do Michel Temer que quer um pedaço do meu governo. Eu não tenho porra nenhuma para dar para ele, mas eles querem colocar o Osmar Terra, que é um médico. Eu nunca nem tinha ouvido falar em Osmar Terra, que é um médico. Então a única coisa que eu tenho é a Secretaria de Cultura. Eu vou dar a Secretaria de Cultura pro Osmar. Desculpa perguntar de novo para você. Eu nem gosto do Osmar Terra, ele falou, mas eu vou dar porque eu acho que o Osmar Terra, entendeu? Foi pedido do Temer, do Onyx e o caramba. Então, embaixo da Secretaria de Cultura, do secretário, tem 6 secretarias de direitos autorais, diversidade, fomento da Lei Rouanet e mais outras secretarias. Você, como conhece toda a classe, Frota, você convida as pessoas para se tornarem os secretários e eu vou assinar embaixo todos os nomes que você indicar. Sim. E eu acho que esses nomes que você vai indicar vão ajudar o Osmar Terra a não fazer merda. Sim, sim. Que ele, porra, não sabe nada de cultura. Foi isso que eu ouvi do Bolsonaro. Falei, tá bom, cara, eu vou. E eu fui pro mercado, comecei a ligar para algumas pessoas, convidando as pessoas para, né, se tornarem secretários da diversidade, o caramba, babá. Bom, e aí o Osmar Terra, eu falei, porra, Osmar, vamos... Já estou com as pessoas, vamos fechar e vamos fazer e tudo. E o Osmar Terra falou para mim, porra, final de ano eu passo com a minha família no Canadá.
Então vamos deixar para falar isso em janeiro. Eu falei, como falar em janeiro, se em janeiro já começa o governo, cara? Sim. Tem que falar agora, em dezembro. Aí ele falou, então, porra, eu vou pegar o avião, vai sair de Brasília, vai parar em São Paulo, eu vou ficar 3 horas em São Paulo parado. Então nessa hora eu desço para falar com vocês. Então eu fechei um restaurante em Guarulhos, e aí foi todo mundo, levei as pessoas que eu tinha convidado, e o Osmar desceu do avião e veio para o restaurante. E ali a gente apresentou todo mundo. Tô lembrado, tô lembrado. Tá lembrado? Tô lembrado. E aí ele sai, viaja, e eu vou tocar minha vida. Quando chegou no meio de janeiro, já tinha virado o ano, eu começo a receber uns telefonemas dessas pessoas que eu tinha convidado. Pô, Frota, E aí? quando é que eu começo, o meu crachá, onde que eu vou morar, qual é o hotel, tem direito a levar secretário, sabe quanto que eu vou ganhar? Eu falei, irmão, pra mim vocês já estavam trabalhando, cara. O pau já tá comendo aqui, fez solto. Não, ninguém ligou pra gente. Aí eu falei, porra... E aí teve até um caso do cara falou, porra, e eu deixei meu emprego para vir na parada. Sim. Eu falei, porra, aí eu fui no Osmar Terra. Cheguei lá no Osmar Terra, falei, Osmar, o que tá pegando? Aí ele falou para mim, e foi aí que eu gelei, que eu vi que eu tinha entrado na roubada. Falou, porra, eu achei que o Onyx tivesse falado contigo, Frota. Falei, o Onyx não falou nada comigo. Puta, então é melhor tu conversar com o Onyx. Eu falei, mas porra, deu alguma coisa errada? Melhor tu conversar. Aí saí, fui lá no Onyx. O Onyx era o chefe da Casa Civil. Sentei lá com o Onyx, falei tudo pro Onyx de novo. O Onyx virou pra mim e falou, pô, eu achei que o Osmar tivesse falado contigo. Nossa, parece aí eu falei, telemarketing essa porra. Aí eu falei, ô Onyx, porra, eu não sou trouxa, irmão. Que porra que tá acontecendo? Aí ele falou para mim, não, que quando voltou da festa de Ano Novo, eu e o Osmar Terra, nos reunimos, eles são do Rio Grande do Sul, os dois. Ah, entendi. Tem uma nos proximidade reunimos, aí nós achamos melhor trazer umas pessoas. E o Bolsonaro sabia dessa porra? Não, então, na minha cabeça não. Aí Entendi. eu cheguei, resolvemos trazer umas pessoas que a gente já conhece, que trabalharam no governo com a gente, na prefeitura, em Porto Alegre, não sei o que, não sei o que. Falei, caraca, mano, e vocês não me avisaram isso? Porra, puta sacanagem, Onyx. Não, Frota, porra, mas fica... Que, porra, passou um pano tipo assim, meu irmão, tu já se fudeu e tchau. Sim. Aí eu fiquei Nossa, puto. A política é cruel demais. Aí eu fiquei puto com isso, desci, fui no Bolsonaro. Aí bati lá. Aí eu contei toda essa história que eu acabei de te contar aqui, Sim. eu contei toda pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro virou na minha cara e falou assim, Frota, porra, caralho, eu não quero saber dessa merda, entendeu? Isso daí, essa pica aí, porra, segura você. Caguei. E caralho, ficou assim. Aí eu falei, caralho, bicho, você que bateu lá... Você que me chamou. Você que me ligou pra fazer isso. E agora, porra, as pessoas, porra, pediram demissão. Se fuderam. E o caralho, porra, e E eu é tomo isso. uma bolada dessa nas costas. Falei, porra, beleza. Fiquei muito puto. Porque se tem uma coisa que me deixa puto, é o cara tentar me passar pra trás, sabe? Me dar essa bolada. Dá uma perna. Aí eu desci e fui no plenário, cara. Quando cheguei no plenário lá, eu pedi o tempo de líder, eu estava de líder do PSL, e aí peguei e dei uma fuzilada no Osmar Terra, no Onyx e no Bolsonaro. Aqueles bolsonaristas que tinham acabado de se eleger junto comigo, não sabiam desses bastidores que eu acabei de te contar. Sim. Aí os caras olharam e falaram, pô, o Frota ficou louco. Que porra que é essa que o Frota tá fazendo? Batendo no Bolsonaro e batendo no corpo. Porque ninguém sabia dessa história. Aí, porra, os caras ficaram meio assim. Na mesma semana teve explodiu o negócio da rachadinha do Queiroz. Eu pedi a prisão do Queiroz ao vivo, lá embaixo no Aí plenário. tu tava com raiva já, né? Tu tava com raiva. Não, mas... Eu ficaria com raiva. Mas, eu ficaria com raiva não, pra caralho. com raiva eu tava, mas, pô, pedir a prisão do Queiroz, acho que era obrigação de todo mundo, depois de tudo que aquele cara tudo fez. bem, tudo bem. Bom, aí peço a prisão do Queiroz, aí o Bolsonaro fica puto, e o caralho, aquela história toda, e aí pede a minha expulsão. E aí a Carla Zambelli, já teve até, não sei se ela Foi já no veio Flow. aqui, foi no Flow. Foi no Flow. A Carla Zambelli, junto com o Daniel Silveira e com outros deputados, fizeram um abaixo-assinado a pedido do Bolsonaro e entregaram para o Luciano Bivar pedindo minha expulsão do PSL. Bivar, interessante. Então, pô, eu fui expulso de uma parada por pedir a prisão de um corrupto e por ter feito o correto e ter cobrado, de não ter aceito tomar uma bolada. Porque, na verdade, quem me traiu foram eles. Eu não Total. traí ninguém, porra. Total. Entendeu? Eu tava quieto no meu canto. Se ele não Total. tivesse me chamado, olha, vem aqui,
eu não teria ido. Eles teriam feito como eles quisessem fazer. Sim, é a prerrogativa deles. Foi o cara que me chamou. Eu estava quieto lá, recebi um telefonema. Ó, dá para você vir aqui às 3 horas da tarde que eu quero falar contigo? Eu falei, claro, o presidente está me ligando, vou lá. Cheguei lá, sentei e ele me propôs isso. Eu fui para o mercado, fiz o que ele me pediu, fui traído por 2 caras, que é o Osmar e o Onyx Lorenzoni. Aí o mínimo que eu imaginava é que eu ia contar isso pro Bolsonaro. O Bolsonaro ia falar, chama o Onyx e o Osmar Terra aqui. Aí eles iam sentar ali e falar, olha, é o seguinte, vocês fizeram isso, mas eu pedi ao Frota para fazer essa parada. Então é o seguinte, vale que vale é o que eu pedi para ele, e não o que vocês 2 estão fazendo. Sim, puta, Só isso. Não, total, você tem razão. Só eu isso. ficaria muito puto se tivesse Era acontecido. só isso, era só ele ter falado isso, entendeu? Só que como já vinha acumulando com as coisas que eu já tinha visto, que eu tinha percebido que, sabe, a coisa ia degringolar, hoje as pessoas estão vendo aí tudo que aconteceu, o que eu enxerguei lá atrás, Pode entendeu? crer. Então, essa foi a minha história, que é uma história real, já mostrei, Sim. gravação e o caramba, não tem 2 versões, essa é a versão, entendeu? O que aconteceu e que eu não queria que tivesse acontecido isso da maneira como foi, porque, porra, eu podia ter ficado no meu canto quieto lá, Sim. entendeu? E os bolsonaristas são gado pra caralho. Aí começa. E aí eles o Frota ficam puto traiu, com você. o Frota foi Judas, o Frota fez isso, o Frota fez aquilo. Ninguém sabia disso, cara. Eles tratam o bolsonarismo como uma máfia. Não é um É pensamento uma de seita, máfia, é uma seita. É. E ninguém sabia disso, ô Monark. Essa história, ninguém sabia. Tava entre eu, o Bolsonaro, o Onyx e o Osmar Terra. Pode crer. E as pessoas que eu convidei. Os deputados não sonhavam em saber dessa história. Ninguém sonhava em saber dessa história até a hora que eu falei. Mas aí quando você falou, os Quando caras vieram falar pra você, cara, pô, foi mal, te julguei, Não, mas não, porra, nenhum tu tá deles. certo de Não, ficar puto, nenhum. o que eles Nunca. fizeram aí é sacanagem Nunca. mesmo. Fizeram um abaixo-assinado e pediram a minha saída. Entendeu? Porra, Esse mundo, né? isso foi muito foda. Sim. Ninguém chegou para mim e falou, pô, Frota, tu tem razão. E o cara, não, muito pelo contrário. Os caras fizeram um abaixo-assinado e nesse abaixo-assinado pediram a minha cabeça. Por que eles são tão fiéis ao Bolsonaro nesse mano, sentido, cara? porra. Por que eles passam por cima da lógica e do que é certo e errado? Ideologia, né, radicalismo e, de alguma maneira, tá todo mundo se beneficiando ali, né? De alguma forma. Entendi. É né? tipo, porra, não vou brigar Então, com o papai, né? É. E, porra, e aí, mais uma vez, eu te falo, eu fui de encontro a um sistema. Né? E quando você vai de encontro ao sistema, meu irmão, o sistema te engole, entendeu? Então, pô, os caras falam, não, entre o que o Bolsonaro combinou com o Frota, o que o Frota fez e o que é real e o que é mentira, nós vamos na narrativa da mentira. O Frota é que tá... Narrativa do poder também, o né? Frota é que é louco mesmo e o caralho. Foi assim que eles criaram essa narrativa de que eu, entendeu, tentei... Se isso não tivesse acontecido, você continuaria apoiando o Bolsonaro? Cara, era bem provável que hoje eu estaria, né, junto com o governo. Se não Mas tivesse... você ter feito não, isso... se não tivesse acontecido essa quantidade de coisas que aconteceu de lá para cá, porque foram muitos escândalos, muitas coisas que não me agradam e que não fazem a minha cabeça, né? Se ele tivesse, se ele fosse humilde, se ele tivesse ouvindo, se ele não tivesse se vendido, se ele não tivesse abraçado, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Era o que a gente pretendia, era entrar e continuar, seguir, né?